Tenho certeza que no seu bairro você já deve ter percebido aquele monte de fios enroscados em postes na rede elétrica. Uma confusão, parece uma teia de aranha. Muitas vezes até eles caídos, gerando uma espécie de um perigo. Tu não sabe o que é? É cabo energizado, não é? Aqui em Chapecó, o Ministério Público, ele investiga a poluição visual causada por esses cabos irregulares. O Marcos hoje conversou na parte da manhã com o promotor de justiça sobre esse assunto e a gente vai trazer mais informações. Está contigo, Marcão, diga lá. Pois é, Eduardo, a gente vai repercutir esse assunto porque as empresas de telecomunicações que operam aqui em Chapecó serão notificadas pelo Ministério Público de Santa Catarina para esclarecimentos sobre a instalação irregular de cabos e o abandono de materiais inativos em postes da rede elétrica. A iniciativa é da 5ª Promotoria de Justiça da comarca, que é responsável pela defesa do consumidor, que, diante desses casos, deu prazo de 15 dias para as prestadoras detalharem se adotam protocolos para controle e retirada desses cabos, se as instalações têm identificação visível e também essa solicitação é para que apresentem o mapeamento das áreas onde atuam. Como você citou, Prado, nós conversamos agora há pouco com o promotor de justiça, doutor Alessandro Rodrigo Argenta. Conforme ele, diante dessas situações, são 2 procedimentos distintos. Vamos acompanhar. Primeiro deve ser esclarecido que são 2 procedimentos distintos, um na área ambiental, que visa justamente resguardar a população em relação ao dano ambiental causado pela fiação, que é justamente a poluição visual causada por esses fios. E tem um fator que, obviamente, que é a segurança da população em relação a essa fiação, principalmente esses fios que estão em desuso, fios caídos pelas vias, que obviamente comprometem a segurança da população, que nesse caso específico é considerado consumidor por equiparação, justamente por conta da previsão no Código de Defesa do Consumidor em relação aos danos gerados pela prestação de serviços na área, principalmente de telecomunicação. Para fins de instalação desses cabeamentos por parte das empresas de telecomunicação, é preciso realizar um contrato de compartilhamento com a Celesc. Esse contrato de compartilhamento, ele advém também um projeto. Se a empresa não possui um projeto, apesar de possuir o contrato de compartilhamento, então a Celesc entende que é uma instalação à revelia. Mas também a Celesc nos reportou que, em alguns casos, sequer o contrato de compartilhamento existe. E nessa situação, nós estamos diante de uma situação clandestina mesmo. Aí, nesse caso, o objetivo principal do procedimento, neste momento, não é a punição, mas sim, nesse momento, a prevenção. O Ministério Público está buscando, além da responsabilização dos infratores, construir soluções conjuntas com as empresas, alinhadas às diretrizes nacionais, em elaboração pela ANEEL e a Anatel, para garantir mais segurança e organização na ocupação dos postes. Em nota, a Celesc esclareceu que acompanha há bastante tempo a questão da poluição visual causada por cabos irregulares e ociosos em Chapecó e desde janeiro de 2024 mantém um termo de compromisso com a Prefeitura e Câmara de Vereadores e as empresas de telecomunicações para organizar e eliminar fios clandestinos sem uso. Por sua vez, também em nota, a Prefeitura de Chapecó disse que assinou no início do ano passado um protocolo de intenções com as empresas de tecnologia e a Celesc, que faz a gestão de utilização dos postes para a limpeza dessa fiação que não estava sendo utilizada. Desde então foram realizadas constantes ações conjuntas de retirada de fios soltos que somam mais de 30 toneladas. Em conversa ainda com o promotor, doutor Argenta, e nós buscamos a informação de que aproximadamente 25 ou até mais empresas de telecomunicações aqui de Chapecó receberão este ofício, receberão essas informações que solicitam aí alguns esclarecimentos e outros detalhes sobre a atuação dessas empresas. Nós estamos agora no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a
a Nereu Ramos, aqui na região central de Chapecó. Nosso repórter cinematográfico Jair Correia está mostrando. Este é um exemplo onde o Ministério Público, junto com a Celesc, junto com a Prefeitura, busca solução. Nós temos aqui um emaranhado de fios, certamente muitos estão em desuso, porque a gente percebe aqui fios cortados, alguns pendurados aí no poste, e vários com identificação, que já é fruto de um trabalho dessa união de esforços, tanto do Ministério Público quanto da Celesc, da Prefeitura, enfim, há meses, mas muitos que sequer têm a identificação e estão em desuso, utilizando aí o espaço do poste, causando toda essa poluição visual. E isso acontece em vários pontos aqui do município de Chapecó. Eduardo. Como é que você vai identificar o que é servível e o que é inservível num local desse? Bom, esse é um exemplo, e eu quero dizer que pelo que eu já vi aqui em Chapecó, aqui ainda, acredite, está organizado. Está organizado. Porque eu já vi postes, eu observo muito isso, que isso aqui é docinho molinho, pelo que a gente vê por aí. É facinho de resolver na situação que está aqui. Porque tem alguns que o emaranhado é tão grande que faz uma teia que você não conseguiria ver parte da parede, de tanto fio que tem. E aí vai saber o que funciona, o que não funciona, o que fica dependurado, balançando. Isso aqui tá feio pra caramba, tá desorganizado, tá uma verdadeira baderna. Tem que regularizar e arrumar com os responsáveis.